Todos nós já vimos alguma série, algum filme ou até mesmo algum mangá que os protagonistas tivessem capacidades sobre-humanas. Desde quebrar uma parede com um soco, pular super alto, resistir a altas temperaturas, ou até coisas extremas, que nem destruir planetas com uma rajada de energia ou controlar um exército inteiro de pessoas só com o poder da mente. Porém, o que todas essas obras têm em comum é que elas são regidas por um conceito famoso, chamado sistema de poder. O sistema de poder não é nada mais, nada menos que um conjunto de regras que delimita o que o usuário pode fazer e como ele pode fazer através dessas capacidades sobre-humanas que ele tem. Um grande exemplo e famoso é o do anime e mangá Dragon Ball. O sistema de poder de Dragon Ball é conhecido por ser famoso. Dentro dele, a gente tem uma energia interna do usuário, que é chamada de Ki, o que ele pode ser manipulado pelo usuário e assim ter suas propriedades alteradas. Só que ele é usado, na maioria das vezes, ou para fortalecer o corpo do usuário, ou para ser usado de forma tangível, ou para ser expelido do corpo, como por exemplo na forma de uma rajada de energia. Só que a forma que todo mundo conhece, desde o idoso até a criança, da forma de manipulação de Ki, são provavelmente as transformações, como o Super Saiyajin, o Kaioken ou até mesmo o Instinto Superior. Essas transformações normalmente alteram as características físicas do usuário, como resistência, velocidade, força e até os sentidos dele, como visão, audição e entre outras coisas. Só que no vídeo de hoje eu queria falar de outros sistemas de poder. Não que o de Dragon Ball seja ruim, de jeito algum. Eu gosto do sistema de poder de Dragon Ball, que é algo mais simples, mais feito para porradaria bruta. Só que os sistemas que eu queria falar no vídeo de hoje é um de uma série de livros chamado Mistborn, do Brandon Sanderson, e outro de uma série de mangá e anime chamada Jujutsu Kaisen, de um autor chamado Gege Akutami. Eu sei que a maioria de vocês provavelmente conhece Jujutsu Kaisen, principalmente depois da segunda temporada, que transformou provavelmente numa das maiores séries de mangá e de anime dos últimos tempos. Porque o arco adaptado foi o de Shibuya, o provavelmente mais famoso da obra. Só que pra mim o que tornou Jujutsu Kaisen tão excêntrico e satisfatório de ver foi que dentro desse nicho de obras shonen, que no final quem tem mais energia ganha do oponente, e é assim sempre, foi que Jujutsu tem um sistema de poder muito mais denso e muito mais estratégico, o que deixa as lutas muito mais acirradas. Você nunca sabe quem vai ganhar no final de verdade. Mesmo um personagem parecendo muito mais forte que o outro. Para você que não conhece o sistema de Jujutsu, eu vou dar um resumo bem breve assim do básico de como que ele funciona. Como na maioria dos sistemas que trabalham com energia vital, o Jujutsu tem a energia amaldiçoada, que é um material que surge através das emoções negativas dos seres humanos. Essas emoções negativas podem acabar manifestando maldições, que são criaturas que surgem desse medo, dessas emoções negativas, e podem acabar atrapalhando a vida dos seres humanos e assim são classificadas de acordo com sua força. Pessoas normais não conseguem manipular sua energia amaldiçoada e assim acabam vazando essa energia amaldiçoada que surge das emoções negativas e consequentemente não podendo manipular ela, elas não conseguem ver as maldições também, que são feitas dessa energia amaldiçoada. Porém, com o treino ou com o auxílio de ferramentas amaldiçoadas, você consegue sim manipular essa energia e assim, consequentemente, você consegue lutar contra essas maldições. Outro conceito importante de saber para conseguir entender o sistema de poder de Jujutsu Kaisen são as técnicas amaldiçoadas. As técnicas são manifestações de energia amaldiçoada, só que em formas específicas. Elas podem ser herdadas geneticamente, como o infinito do clã Gojo ou a técnica de 10 sombras do clã Zenin, ou elas podem ser técnicas inatas, sendo específicas de um usuário. Essas técnicas podem ser manifestadas de formas infinitas e diferentes, mostrando como cada oponente, cada protagonista vai ter sua forma específica de lutar. Algumas técnicas amaldiçoadas que podem ser boas para que a gente possa entender quão diverso e quão difícil é prever o que o oponente vai fazer é, por exemplo, a técnica do Nanami, que é uma técnica chamada de técnica das proporções. Quando ele usa essa técnica, ele vai marcar um ponto específico no alvo, e se ele acertar esse ponto alguns milissegundos antes dele conseguir dar o impacto da arma dele, a energia amaldiçoada dele vai vulnerabilizar esse ponto, vai fazer com que o ataque dele seja muito mais forte, consequentemente. Outra técnica bem famosa, principalmente por ser complicada no universo de Jujutsu Kaisen, só que mostra o quão bizarras as técnicas podem ser, é a técnica do Hakari, que chama o Trem do Puro Amor. Mas para você entender essa técnica, eu primeiro tenho que explicar outro conceito no universo Jujutsu: as técnicas de barreira. As técnicas de barreira, elas fazem basicamente um conceito que é delimitar uma área onde vão ser impostas algumas condições a quem está dentro daquela área. Essa área é chamada de barreira. Uma forma, uma técnica de barreira que você provavelmente já ouviu mesmo não conhecendo Jujutsu Kaisen ou mesmo não conhecendo muito de anime, é provavelmente a expansão de domínio.
領域展開領域展開領域展開領域展開領域展開 Essa técnica de barreira consiste em expandir um domínio interno, que é mais ou menos uma forma que a gente apelida o subconsciente do feiticeiro. E dentro dessa área de domínio, o alvo, que não seja o feiticeiro que conjurou aquele domínio, vai sofrer alguns efeitos. Esses efeitos, eles vão depender de qual é a técnica amaldiçoada daquele feiticeiro e também de como foi imposto aquele domínio. Mas um efeito que é garantido que vai ter dentro do domínio é o efeito de acerto garantido. Ou seja, todo ataque que o feiticeiro que expandiu o domínio usar, vai acertar o outro cara. Além disso, outro efeito que é praticamente garantido que vai ter dentro de um domínio, vai ser a amplificação da técnica amaldiçoada. Isso já vai depender muito mais especificamente de qual que é a técnica amaldiçoada e como que ela vai ser amplificada. Depois dessa Wikipédia que eu falei pra vocês sobre técnicas de barreira, a gente pode voltar à técnica do Hakai, que é o trem do puro amor. Essa técnica é baseada somente no domínio do Hakari. O Hakari, ele vai expandir o domínio dele, e dentro desse domínio é praticamente um grande espaço em branco, onde, após alguns períodos de tempo, um cenário de uma obra de romance aparece. E quando esse cenário aparece, uma roleta é girada. Se a roleta cair no número premiado, o domínio do Hakari é desfeito, e o Hakari ganha energia amaldiçoada infinita por um período de tempo. Ele se torna basicamente imortal, porque ele se cura, ele ganha mais resistência, ele bate mais forte. Só que se a roleta não cair no número premiado, eles voltam a lutar até que outro cenário apareça e a roleta vai ser sorteada. E isso vai continuar infinitamente até o Hakari vencer. Lembrando que cada vez que a roleta é girada, se ela não cair no número sorteado, a próxima roleta tem mais chance de cair nesse número. Por serem tão diversas e específicas, essas técnicas que são criadas de forma criativa e não são apenas o bom e velho eu tenho mais energia, eu ganho, elas são responsáveis por criar lutas em que não só o nível de poder do personagem é desconhecido, porque, tá bom, eu sou mais forte, eu tenho mais energia, mas isso não quer dizer que eu vou ganhar de você. Porque o cara pode ser mais inteligente, ele pode usar a técnica de forma melhor, e assim mesmo feiticeiros que tenham a mesma classificação, por exemplo, dois feiticeiros de nível 1, você acaba por não saber de forma nenhuma como que aquela luta vai acabar. Porque não é só eu sou mais forte, ser inteligente, estar num ambiente melhor, esse tipo de coisa influencia quem vai ganhar na luta de Jujutsu Kaisen no final. Esse tipo de coisa que me traz aquele quentinho no coração de saber que eu vou gostar daquela obra, porque mesmo depois de 50, 60 lutas diferentes, eu ainda vou estar surpreso e hypado pra no final da luta saber quem vai ganhar. Mas agora eu quero falar de um universo mais pé no chão, sem feiticeiros que invocam vulcões ou que manipulam o infinito, mas sim de uma metrópole suja, onde tem uma menininha de uns 40 quilos de cabelo preto que mata pessoas com uma adaga de vidro. Para começar contextualizando vocês no universo Mistborn, eu vou falar que ele é situado em diversas épocas, que mudam ao longo das eras. Cada era é uma sequência de livros, que era para ser 3 no total, mas o canalha do Brandon Sanderson só escreveu 2 até agora. Aí ele confirmou a terceira. Enfim, a era que eu vou focar nesse vídeo é a primeira de todas. Na primeira era, a gente acompanha um período onde as armas de fogo não tinham sido inventadas e os bailes de realeza, aqueles vestidos corpulentos, com lustres e o caralho 4, ainda existiam. Nesse contexto triste da época, a gente acompanha uma menininha chamada Vin. Ela é uma menininha de mais ou menos uns 13, 14 anos, que sobrevive nas ruas, roubando e matando junto com uma gangue nos becos de uma metrópole bem suja chamada Lutandel. Só que tudo isso muda quando ela conhece uma gangue que tem como plano derrubar o grande ditador, um ditador poderoso chamado Senhor Soberano. E ela também descobre que ela tem poderes, poderes de queimar metal. Sim, metal que nem ferro, alumínio. E antes de falarem que é spoiler, isso aí já tá na prévia do livro. É importante que vocês saibam em que período acontece e o contexto desse lugar para saber como que os poderes se relacionam com o mundo. E para começar falando, o sistema de poder do Mistborn, ele é meio diferente do comum. Você não tem mana, energia interna, mas seus poderes são baseados em queimar ou utilizar metais para extrair o poder que eles guardam. E na maioria das vezes, para você absorver esses metais, você engole eles mesmo. Então, para vocês saberem mais ou menos qual metal faz qual coisa, eu vou explicar os 8 metais básicos, sendo eles: latão, um metal que quando você queima, você consegue acalmar as emoções de uma pessoa próxima a você. Zinco, um metal que você, quando queima, consegue inflamar, consegue avivar as emoções de uma pessoa próxima. Bronze, um metal que quando você queima, você consegue sentir se tem outra pessoa perto de você usando metais. O nome
bonitinho pra usar metais no universo de Mistborn é alomância. Cobre, um metal que quando você queima ele, você cria uma espécie de nuvem ao seu redor, e dentro dessa nuvem você consegue esconder das pessoas que tem alguém usando alomância. Ou seja, se alguém queimar bronze pra tentar ver se tem alguém usando alomância, e você queimar cobre, você consegue esconder a sua alomância dele. Peltre, um metal que queima muito rápido. E quando você queima ele, você fortalece seu corpo fica mais denso, mais resistente, o seu cansaço mais fraco. Estanho, um metal que quando você queima, você consegue fortalecer os seus 5 sentidos e você fica muito mais sensitivo a eles. Aço, que quando você queima, você consegue empurrar qualquer fonte de metal próxima a você. E ferro, que quando você queima, você consegue puxar qualquer fonte de metal próxima a você. Depois de eu apresentar pra você os metais mais básicos, você deve estar pensando, pô, legal, mas não tem muito o que eu fazer com isso. Por exemplo, o que eu vou usar estanho, ficar com sentidos mais aguçados quando eu tô no meio de uma luta? E você tá em parte certo, mas eu acho que parte da magia de Mistborn é essa pequena gama de habilidades que faz que os personagens tenham que se desenrolar, fazer o caralho a 4 pra conseguir sair de situações, porque eles não podem fazer tudo. Pra você que não conhece, o tal do Brandon Sanderson, ele é um cara que sabe fazer os personagens se desenrolarem. Ele não deixa a desejar nunca, se eu posso falar assim. Toda vez que você acha que vai ser só uma batalha normal, ele te surpreende, ele faz com que os usos dos metais tenham uma nova utilidade, é um bagulho fora do padrão. E como eu tinha falado no começo, Mistborn é exatamente o tipo de história em que todo começo de luta você fica com o coração na boca, porque você nunca sabe o que vai acontecer. É sempre uma estratégia diferente, é sempre um personagem que traz um elemento novo pra história, tanto mental, tanto físico. Isso sempre te deixa a vivo pra querer saber como aquela luta vai terminar. E aqui vai um exemplo de uma luta, pra você ver quão criativa é a escrita do Brandon Sanderson. E antes de você ficar com medo de tomar spoiler, relaxa, eu não vou falar o nome de nenhum personagem e nada que dê muito a entender quem que é. Na luta em questão, são dois personagens que podem queimar vários metais. E eles estão queimando um metal chamado Ation. Esse metal te dá a capacidade de ver o que o seu oponente vai fazer no futuro. O que dá uma grande vantagem para você em combate. Mas quando dois estão queimando, acaba por não deixar ninguém mais forte que o outro no final. Porém, nessa cena em questão, um dos personagens queimou o Ation e acabou o Ation dele. A reserva de Ation dele não tinha mais. Então o outro cara tava muito na vantagem. Então o personagem que não tinha mais Ation pra queimar, ele começa a lutar apenas por instinto. Você fala, como assim lutar apenas por instinto? Sabe quando você tá numa luta com uma pessoa? Duvido que quem tá assistindo um vídeo de sistema de poder já tenha passado por isso. Mas quando você tá numa luta com outra pessoa, sempre tá pensando, pô, eu vou esquivar agora, eu vou dar um soco depois, eu vou ir pra trás, eu corro, pulo nele. Esse personagem, ele parou de fazer isso. Ele começou a só sentir que o cara ia atacar, ele atacava de volta e ia só no reflexo. Isso deixou o outro oponente, pô, sem saber o que fazer. Porque se nem o nosso personagem sabia o que ele ia fazer no próximo momento, como que se previu o futuro dessa pessoa? E quando eu vi essa cena, eu falei, caralho, isso é bizarro. Porque é o tipo de coisa que numa obra que é baseada em quem é mais forte ganha, nunca ia acontecer. O personagem ele usou uma estratégia mental para vencer uma batalha física. E isso que me mostra, pra mim, pra você, pra qualquer pessoa, que o sistema de poder é sim uma parte importante da história. Porque, com certeza, é muito importante que tenha personagens bem desenvolvidos, uma história com uma trama bem conjunta. Porém, se numa história que é baseada em lutas, em combate, em ação, você não tiver um sistema de combate, um sistema de poderes que te engaje, que te deixe emocionado para toda a luta, você acaba por ficar com uma história meio rasa na parte de combate. Enfim, eu acho que eu já me estendi demais falando, fiquei até um pouco emocionado aqui, quase chorei falando de Mistborn. Mas esse vídeo, em geral, é um tributo para todos esses universos que me cativaram não apenas por ter um personagem que eu gostava muito, ter uma história que me deixava na ponta do pé, mas sim por muitas vezes construir sistemas de poderes que são coisas que não são muito valorizadas. Você não vê muita gente falando disso, mas que quando bem construídos, tornam universos extremamente cativantes e histórias que fazem você ficar ansioso por cada luta para saber se o seu personagem, mesmo sendo mais forte, será que ele vai ganhar? E esse vídeo também é um convite para todos vocês aí que, mesmo não sendo nerdões, que gostam muito de sistema de poder, mas que gostam de histórias boas, é um convite para vocês verem essas histórias, principalmente Mistborn, que não é tão conhecido quanto Jujutsu Kaisen. Vejam essa história e, mano, se surpreendam em cada luta. Ademais, eu acho que é isso.
Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo no próximo vídeo.